Olá, meus amados, graça e paz do Senhor Jesus Cristo, passando aqui para deixar uma mensagem do Senhor ao teu coração, para você que acha que o teu nascimento, que os teus dias estão sem sentidos, que a tua história não é nada daquilo que Deus havia dito para você, só pelo que anda ocorrendo. Lembra de Moisés? Um homem que conversou com o Senhor face a face, um homem que tinha intimidade com o Senhor. Ele não nasceu de uma forma, no meio de príncipes, ele não teve uma gestação tranquila, a mãe dele não teve uma gestação tranquila. Ele não teve uma gestação onde sua mãe se alimentava dos melhores alimentos para que ele pudesse crescer, não. Na verdade, o desejo dos pais dele é que ele fosse uma menina, porque os meninos, antes mesmo de serem concebidos, já havia uma sentença de morte. Talvez você não esteja entendendo isso que está acontecendo na tua vida, no meio dos teus. Talvez você esteja dizendo, nossa, mas eu nem alcancei o lugar que Deus disse que eu ia alcançar. Eu nem assinei a papelada que Deus disse que eu ia assinar. Já estou enfrentando discórdia, já estou enfrentando ameaça, já estou enfrentando calúnia, porque era assim que esse menino encontrava-se. Chega um dia que Joquebede diz para o seu esposo que ela estava grávida. Pronto, ali começou a preocupação de um pai que já tinha 2 filhos, mas a preocupação era, meu Deus, permita que nasça uma menina. Permita, Senhor, que nasça uma menina, porque se vier um menino, o faraó vai matá-lo. Sabe, querido, quando eu falo para você que Deus não vai te dar aquilo que você quer, é por isso. Tenho base bíblica. Deus vai te dar aquilo que Ele quer, aquilo que você precisa para mudar a tua história e mudar sentenças de pessoas. Moisés não veio só para mudar a história da casa dele. Moisés veio porque Moisés precisava libertar um povo. Havia muitas pessoas naquela época, mas ninguém tinha sido escolhido para ser levantado para salvar vidas. Você foi levantado para mudar a história da tua casa. Talvez você não entende porque com você tudo é mais difícil, porque tudo com você é mais vergonhoso quando você acha que vai dar certo, quando você acha que você conseguiu subir os degraus necessários para alcançar a tua vitória, parece que você despenca. Daí você olha para Deus e fala, é impossível que Deus esteja nesse negócio. É impossível que Deus esteja nos meus dias com tudo dando errado. Mas Êxodo 2 vai dizer, e foi-se um varão da casa de Levi e casou com uma filha de Levi. Casaram naquela época, querido, debaixo de sentenças, debaixo de escravidão. Você tá entendendo? As pessoas não tinham o que comer, não tinham o que beber, a não ser um bando de pepino misturado com cebola, com o resto daquilo que Faraó jogava. Eles trabalhavam mais de 14 horas por dia. Você acha que era só 14? Não, querido, eles trabalhavam duro. E a mulher concebeu e teve um filho, e vendo ele era formoso e escondeu por 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e a betumou com betume e pés, e pôs nela o menino e a pôs juncos na borda do rio. E sua irmã postou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. Sabe, querido, Joquebede teve que jogar o filho dela, colocar o filho dela justamente no rio, onde as crianças eram jogadas para morrer. Muitas das vezes, querido, Deus vai deixar você chegar no lugar que seria para tua morte, para tua sentença, mas para começar um plano, para traçar, né, o caminho que aquilo ele já havia projetado para você. Porque por Deus todas as coisas estão preparadas, desde o dia do teu nascimento até o dia da tua morte. Querido, você precisa entender, aquela mulher, ela não abortou o que ela tinha no ventre dela por causa de uma sentença. Não aborte aquilo que Deus disse que é teu, porque você está vendo que as coisas estão dando errado. Você está vendo que o teu Moisés está sentenciado por um faraó, por alguém que disse que a tua história não vai terminar muito bem, por alguém que disse que os teus sonhos não vão chegar onde você acha que vai. Imagine Joquebede. Ela não era uma mulher com bons leites. Não era, porque ela era uma escrava. Ela nem tinha o que comer.
Imagina, a parteira disse para Faraó: olha, as hebreias são muito espertas, porque quando nós chegamos lá, elas já deram a luz, porque Deus usou até quem tinha que condenar, Deus usou para abençoar, porque houve temor no coração daquelas mulheres. É Deus dizendo para você: eu vou colocar temor no coração de quem tem o que pôr, para não tocar na tua bênção, para não manchar a tua história. Sabe, querido, Moisés, dizem os estudiosos, que ele ficou um pouquinho ruim da fala porque sua mãe tampava sua boquinha com panos para que ninguém escutasse o choro. Ela não podia ir na rua mostrar seu filho lindo, tomar um sol com seu filho, porque muitas mulheres ali tinham sido tiradas os filhos. Então, obviamente, você não vai contar para as pessoas a tua bênção, porque elas perderam, é bem capaz delas quererem fazer com que você perca, porque nem todo mundo quer ver você sorrindo. Nem todo mundo quer ver você com seu Moisés. Ei, Joquebede, não desfaças dos teus sonhos só porque você tá vendo que as coisas não estão andando do jeito que você quer. Mas aquela mulher, ela simplesmente colocou o filho dela onde Moisés não podia estar, porque onde as outras crianças eram jogadas para ser mortas. Até que a filha de Faraó, tomando banho, viu aquilo e achou, querido, achou aquele cestinho e ela simplesmente pegou e viu aquele menino maravilhoso. Mas, querido, ela não viu um menininho mirrado, um menininho doente. Não, porque na carta aos Hebreus o escritor vai dizer que o menino crescia forte, vistoso. Ele era formoso. A mãe dele não tinha as proteínas no leite necessárias para que ele crescesse forte. Mas o Espírito Santo tinha uma marca sobre ele, e Deus precisava cuidar dele, não deixar nenhuma praga chegar até ele para machucá-lo, para feri-lo, para adoecê-lo. Deus dava o combustível que a mãe dele não tinha no leite, Deus dava pela fé para aquele menino. Sabe, querido, nem tudo você vai viver por aquilo que você vê. Um controle na tua mão hoje que você perdeu a direção, mas existe um controle na mão de Deus. E aquilo que é teu, do jeito que ele programou, vai acontecer. Imagina aquela mulher tendo que ficar longe do seu filho e pedindo, já devia pedido tanto para Deus: Deus, deixa comigo, mas deixa uma menina, porque uma menina pode viver. Sabe, querido, o que Deus mandou entrar aqui para dizer para você é que eu não vou te dar o que você quer. Eu vou dar o que você precisa para romper. Mas você não vai romper só no meio dos teus. Você vai romper uma nação. Através de você, mulheres serão libertas. Talvez hoje você encontre-se grávida, abandonada pelo marido, desprezada pela família. Talvez você acabou caindo no meio de uma pessoa que nem sabia o que queria da vida e te trouxe um transtorno, mentiu para você, já tem outra família. E você está com Moisés no seu ventre dizendo: não, eu vou tirá-lo daqui. Não tira ele. Deixa o menino nascer, Joquebede. Deixa o menino nascer. O menino vai nascer debaixo de sentenças, de falatório. Mas o que meu Deus tem para a história, para a tua história, vai ficar marcado entre gerações. Sabe qual é o problema, querido? Porque nós não vivemos milagres extraordinários. É porque Deus não mudou, mas a gente anda falho na fé. A gente não tem sonhado tanto que Deus quer que a gente sonhe. A gente não tem caminhado tanto que Deus quer que a gente caminhe. Basta um narizinho torto, basta uma palavra de sentença, a gente pula fora do barco. A gente não aguenta a tempestade. Sabe, meu amado, aquela mulher cuidou do filho dela, amamentou o filho dela, ainda foi paga. Se ela tivesse aberto mão da promessa, ela não cuidaria, ela enterraria o filho dela. Sabe o que Deus está dizendo, querida? Que isso daí que veio para te prejudicar ainda vai te trazer recursos, ainda vai mudar a tua história, ainda vão mandar chamar você para cuidar daquilo que é teu por direito. Coisa linda esse Deus. Ela viu sair das entranhas dela com muita dor, porque só quem sonha sabe como dói. Sonhar todos os dias, sonhar e sem saber o final. E parece que quando o sonho está se aproximando para nascer, parece que a luta aumenta. Não, ela aumenta de verdade, não só parece.
Imagina aquela mulher indo trabalhar, tendo que esconder aquela barriga magra, porque ela não se alimentava. Ela comia restos. Imagina, quem olhasse achava que ela estava até com alguma doença na barriga, quem sabe? Meio inchadinha, tentando esconder a barriga por debaixo dos panos, sabe? Tem hora que a gente tenta esconder os nossos sonhos, os nossos projetos debaixo de alguma coisa porque a gente tem medo que vai dar errado. Quantas vezes você tentou e deu errado? Eu sei do que eu estou dizendo. Quantas vezes eu estive com a minha mão na minha promessa e vi a minha promessa sair entre os meus dedos. A gente sabe como dói. Mas é que Deus está dizendo para você, eu tenho um plano no meio disso tudo, pode ficar tranquilo. E aquele menino cresceu num lugar onde queria matar os sonhos. Pega a visão de Deus. Deus está dizendo para você que você vai crescer no mesmo lugar que te podaram. Podaram, mas eles não acabaram com tua raiz. Vão ter que te engolir, querido. Vão ter que olhar espantados e dizer: eu não acredito. Eu achei que estava terminado, eu achei que estava acabado. Eu não sei para quem é essa palavra, eu nem sei quem precisa ouvir, mas eu sinto da graça de Deus uma alegria tão grande para dizer para você assim: ó, estavam dizendo que estava tudo terminado, que estava tudo acabado, mas vai ter que ver o seu Moisés crescer. Hoje é o Quebete, deixa o menino crescer. Deixa o menino crescer, por mais que doa, deixa o menino crescer. E aquela mulher teve que alimentar o seu filho e foi paga para o mesmo. Vão mandar te chamar, ainda vão pagar para você cuidar daquilo que é teu por direito. Querido, quando Deus coloca um anel, uma aliança em nossas mãos, vinda direto do trono dele, pode sentenciar morte, falência, perda, mas o mundo dá voltas, e numa dessas voltas a bênção se encaixa direitinho na tua história. E aquele menino cresceu, aquele menino estudou junto com o filho de Faraó, aquele menino falava outras línguas, aquele menino se alimentava muito bem, aquele menino estava com a vida garantida. Só que ele não tinha ideia que o que Deus tinha para ele não era um lugarzinho, uma poltrona bem fofinha. O que Deus tinha para ele era para que ele libertasse um povo. Sabe o que eu vim dizer para você? Talvez você ache que você está no lugar da tua glória, da tua bênção. Você nem começou a viver a história de Deus. É que Deus te chamou para um propósito maior. Um dia Moisés passeando, ele viu quando um egípcio batia em um hebreu, em um escravo. Para salvar o escravo, ele acabou empurrando, batendo no egípcio e veio matá-lo. E ele, com medo, fugiu. Tem muitas coisas na tua vida e na tua história que acontece que é necessário você fugir, se esconder, e você pensa: meu Deus, agora vai tudo a perder. E Deus fala: calma, eu só te levei no lugar que eu precisava forjar o teu caráter, colocar na tua mente que você não foi chamado para ser mais um, você foi chamado para fazer a diferença. Moisés não tinha sido chamado, embora Arão e Miriam eram partes importantes, mas a história daquele menino nunca foi fácil. Aquele menino não pôde brincar como as outras crianças, não pôde sonhar como as outras crianças. Ele foi criado num regime diferente. Ele não podia pegar um pandeirinho junto com Miriam e sair batendo e glorificando a Deus. Ele foi criado num lugar que nem honravam o Deus dele. Mas Deus sabia para que aquele menino tinha sido chamado. E o Senhor então começou a forjar um caráter em Moisés. Mas caráter não é forjado em palácio. Olha que forte isso. Querido, caráter não é forjado em palácio. Caráter é forjado no deserto. E tá lá aquele menino de novo, longe de quem ele havia crescido. Longe de quem tinha sido sua mãe por tantos anos. Longe dos cuidados de quem cuidava dele dentro de um palácio. Agora estava ele no deserto.
no lugar que Deus queria. Calma, você está no lugar que Deus quer. Talvez você vai dizer para mim, você não sabe a dor, o choro, a vergonha que eu estou passando. Você não sabe como a minha casa está sentenciada, é problema em cima de problema. E daí vem uma doida aqui para te dizer assim, ó, tá no lugar que Deus quer, Moisés. Deus só queria forjar um caráter em você. E para isso ele não ia deixar você no palácio. Para isso ele não ia deixar você no meio das pessoas que você ama, daquelas pessoas que te amam. Ele não vai deixar. Porque para ele forjar esse caráter, ele precisa trabalhar em você. Então ele trabalha em todas as peças ao teu redor. E foi aquele menino. Aquele menino de 40 anos casou. Aquele menino de 40 anos teve uma intimidade com Deus no deserto. Olha o deserto aí de novo. Você acha que as pessoas têm caráter forjado e linda história porque teve seus dias de glória? Não. Só tem os seus dias de glória quem passa pelos seus dias de luta. Talvez você está vendo o seu sonho tão distante de você. Talvez você esteja vendo o teu sonho em outro país. Talvez aquilo que você tanto queria, você coloca a mão na cabeça e diz, não acredito, pai. Agora está mais distante ainda. Não tá. Moisés estava no lugar que Deus queria. E ele só mandou eu entrar aqui para dizer para você, você está no lugar que eu quero. Ah, querido, não tem como falar de Moisés e não ficar emocionada. Porque foi um rapaz que já foi gerado, onde os pais desejavam que ele não fosse uma menina. Os pais dele podiam cobri-lo como uma menina, mas se um soldado viesse e arrancasse a roupinha, ia descobrir que era um menino, porque Deus fez macho e fêmea, homem e mulher, cada um para poder executar a tua função. E Moisés não nasceu para ser uma menina, Moisés nasceu para ser um menino. Moisés não veio aí de uma linhagem de guerreiros, Moisés veio de uma linhagem de levita, porque Deus também sabia. Sabe, querido, quando eles passaram o Mar Vermelho, Miriam pegou o pandeiro e começou a dizer, só o Senhor é Deus. Eu imagino aquela senhora dizendo, eu não acredito. O meu irmão nasceu debaixo de uma sentença. O meu irmão foi criado na casa de Faraó, na casa de quem queria matar. Você não entendeu? Aquele que estava falando mal de você, aquele que estava tentando te jogar para fora dos teus sonhos, é o mesmo que vai ter que aplaudir Deus. Eu não estou falando de Miriam, eu estou falando de Faraó. Faraó teve que ver que a glória de Deus ninguém tira. Deus parou, pensou e falou, não, sabe aquela historinha do contar até 10? Deus falou, eu vou contar até 10 para esse povo. E mandava praga, e mandava praga, e mandava praga. Só que o mesmo Deus endurecia o coração daquele homem. Sabe por quê? Porque a arrogância já tinha tomado conta. E Deus também precisava forjar um caráter no meio do povo de Israel. E muitos se perderam pelo caminho porque pararam para murmurar. Eles não viram a libertação, querida, eles viram o tamanho do problema. Essa história de Moisés dá dias de ministração para mim e para você, porque Deus também está falando comigo, enchendo a minha fé, fazendo o meu vasinho simples de barro transbordar, assim como você precisa. É um jeito talvez muito simples, é um jeito talvez muito caipira, mas essa sou eu. Eu não posso vir aqui e mostrar uma imagem de quem eu não sou. Afinal de contas, ninguém sustenta duas máscaras por muito tempo. Quando ela não cai, o Espírito Santo resolve arrancar. Só que Miriam, depois que viu que Moisés estava crescendo muito, que Moisés estava sendo muito aclamado até mesmo pelo povo, porque ele que trazia a mensagem de Deus para o povo. Aí Miriam deixou o inimigo incitar uma maldade, uma inveja no coração dela, e ainda levou Arão para falar mal de um escolhido. E ela sabia que aquele menino não estava ali porque ele queria, aquele menino, aquele senhor, estava ali porque Deus o havia chamado. Sabe, querido, você não vai ocupar a cadeira que você vai ocupar é porque você quer, mas é porque Deus te disse um dia que a tua cadeira ninguém se assentava. Deus disse um dia para você que aquele homem era o teu marido e aquele eram teus filhos. Então não tem obra contrária que possa paralisar.
Não há divórcio que pode bloquear. Esses dias não, há um ano e meio atrás, estava assistindo um testemunho de onde uma mulher disse que ficou 25 anos separada do esposo. 25 anos. E eles acabavam não dando certo com ninguém. Arrumavam-se pessoas e nada dava certo. E um belo dia ela resolveu viajar com a filha dela para a cidade, para visitar os parentes do antigo esposo. E chegando lá, o esposo não tinha ninguém, o antigo esposo, o ex-esposo não tinha ninguém. E no meio de uma conversa, 25 anos, eu não estou falando 25 dias, estou falando 25 anos. E um belo dia ela foi viajar, chegando lá, conversando com ele, resolveram reatar o casamento. Ela ligou para o filho e perguntou se ele sabia onde ela estava. Ele disse não, mãe, e ela contou que havia viajado e que ele precisava viajar para lá, arrumar uns dias e viajar. E ele disse, mãe, não dá, eu estou trabalhando, você precisa vir, porque seu pai e eu vamos casar. Eu não sei para quem é esse testemunho, eu ouvi um dia. Talvez é você achando que tudo que você sonhou, Joquebede, está indo morrendo. Talvez você está dizendo, eu estou tendo que oprimir os meus sonhos, porque está sentenciado. Se eu contar o que eu quero, as pessoas vão rir. Mas não, Joquebede, não. Esse Moisés não é mais um na história. Esse Moisés é um ministério que nasceu para salvar vidas, para tirar mulheres que estão sendo abusadas dentro da própria casa e muitas das vezes até por líderes espirituais. Filhos que estão buscando o mundo porque não conseguem entender o que ocorre dentro do lar, onde o diabo tem destruído mães, pais, filhos. Deus não chamou você para subir e contar uma historinha da Bíblia. Deus chamou você para contar a Bíblia de fato como ela é. Um Deus que é justo, um Deus querido que não tem o culpado por inocente. Faraó não era inocente porque ele sabia, ele ouviu dizer que nasceria do meio dos hebreus um que salvaria. Querido, tá parecendo Herodes. Ficou sabendo que um menino seria levantado para salvar e ficou com medo. Sabe o que eu aprendo com isso? É que o grandão, ele tem medo. Ele só finge que não tem medo. O grandão acha que tem o controle na palma da mão. Aí Deus vai lá e traz um pequenininho. Deus vai lá e traz o filho de uma virgem e de um pai que assumiria a responsabilidade, um pobre carpinteiro. Deus vai lá e levanta um casal de escravo para colocar alguém para salvar, para libertar. Porque você pode ver que Moisés no Velho Testamento libertou aquele povo. Muitos não deram ouvido. Não posso fazer nada, mas você que vai dar ouvido. Você que ouve e guarda e obedece a palavra de Deus, para de murmurar. Para de murmurar, Deus, porque o Senhor me trouxe até aqui. Deus, estava melhor do jeito que estava, era melhor. Para, Deus sabe o que é melhor para você. Deus sabe quem vai te honrar de verdade. Deus sabe quem vai ser teus amigos de verdade. Deus sabe a pessoa que vai te amar de verdade. Não se sinta menos só porque essa situação hoje tira de você o poder. Talvez hoje você tenha um sonho e você fala, pai, eu não tenho condições de sustentar o sonho. É melhor eu jogar tudo pro alto? Joquebede, você acha que Joquebede sabia que Deus ia fazer essa reviravolta? Ela simplesmente disse, eu não vou matar. Esse menino não pode crescer aqui. Sabe uma coisa? Vai jogar ele dentro desse rio e vai que alguma coisa acontece. Vai que ele vai pra banda de outro lugar. Ou vai que ele morre, mas ele morre bem longe de mim, igual Agar fez. O menino vai morrer mesmo. É melhor eu ficar de um lado e ele do outro e deixar a promessa morrer, porque não. E você não vai deixar de viver os sonhos de Deus só porque alguém não te honrou pelo caminho. Só porque alguém não cuidou de você do jeito que você precisa ser cuidado. Mas Joquebede não estava fazendo nada de mal. Ela não jogou porque ela queria o mal do teu filho. Pelo contrário, ela queria que o seu filho vivesse. Queridos, eu aprendi uma coisa desde muito novinha.
que quando a gente ama alguém, que quando a gente quer o bem de alguém, a gente permita que esse alguém vá para que ele cresça, vá para que ele rompa, vá para que de fato ele fique feliz. Sabe o que eu aprendo com isso? É Jesus. Jesus morreu na cruz para me dar a salvação e para te dar a salvação. E tem gente aí fora que diz que mata por amor. Que amor é esse? Que amor é esse que as pessoas contam uma mentira para acabar com famílias? Que amor é esse que as pessoas contam uma mentira para roubar a empresa? Para tirar algo que é da pessoa por direito? Que amor é esse? Que amor invertido é esse? Que onde as pessoas cometem maldade para dizer que ama? Não. Joquebede colocou aquele menino porque ela sabia que ela não podia mais cuidar da promessa, mas ela sabia de alguma forma que aquele menino ia ser cuidado por alguém, por algo, não sei. Sabe, querido, quando Deus tem um plano na tua vida e na minha vida, a nossa bênção pode estar no território de outra pessoa. Mas Deus lá está trabalhando, abrindo o coração, abrindo os olhos, para que essa pessoa veja de fato para que ela foi chamada. Porque se aquilo também não tivesse acontecido com Moisés, se Moisés não tivesse interferido naquela situação, ele teria ficado no palácio para sempre. Para sempre. Ele não teria sido usado por Deus. O que você precisa entender é que para Deus te usar, ele vai ter que te tirar do lugar que tá. E às vezes dói muito, machuca demais. Deixa cicatrizes que quando a gente olha para trás, a gente fala, meu Deus, eu nem acredito que eu passei por isso. Todo mundo sabe que não consigo falar de Moisés sem não relacioná-lo a Josué. E eu não consigo relacionar os dois sem ver a minha história. Não vai ser fácil, querido, para você alcançar a tua bênção. Mas o teu Moisés não vai morrer. De Gênesis a Apocalipse, Deus nunca perdeu uma batalha. Eu não acredito que ele vai perder a tua. Meu Deus não diminuiu o poder, meu Deus não diminuiu a força. O que está faltando são mulheres e homens, como Moisés, como Arão, como o próprio Arão, como a própria Miriam. O que está faltando, querido, é você acreditar que Deus pode mudar a tua história e quer mudar a tua história. Não vai ter morte. A sentença que lançaram sobre você só fez você chegar no lugar que Deus desejava. Sabe, querido, Deus nunca vai cumprir uma promessa na tua vida sem antes ligar alguns pontos da tua história. Deus nunca vai concluir algo na tua vida sem antes tirar aquilo que Ele precisa e te mostrar aquilo que você precisa ver para aprender. Deus nunca vai cumprir uma promessa na vida de um filho dele sem antes prová-lo, revesti-lo, forjar nele um caráter de homem e de mulher de Deus. Deus nunca vai te entregar uma promessa, querido, sem antes fazer você um homem e uma mulher. Deixar de ser um menino para ser um homem e uma mulher. Deus manda dizer para alguém neste vídeo hoje: um dia eu te fiz uma promessa. Você havia me pedido algo e eu fiz uma promessa em cima disso. Mas eu precisei levar você a este lugar. Eu permiti você passar por tudo isso para você ver quem era e quem não é. Quem te ama e quem não te ama. Quem de fato quer ver a tua felicidade. Querido, você não vai viver o que você quer. Você vai viver aquilo que você precisa viver para transformar vidas. Deus tem um ministério na vida de alguém aqui que vai assistir esse vídeo, que é um ministério, querido, que é para abalar os 4 cantos da terra. Eu disse 4 cantos da terra. Vai ser um ministério, mas vai ser usado em áreas onde vai confrontar a mentira de Satanás. Você não vai morrer por confrontar. Pelo contrário, quanto mais perseguirem você, quanto mais perseguirem o teu dom, mais você vai crescer. Os egípcios ficaram pelo caminho
e o povo de Israel passou. E sabe, querido, quando olharam para trás, viram sangue misturado à água. A única coisa que eu tenho dó são dos cavalinhos. São dos bichinhos tão inocentes que por causa de maldade humana, eles tiveram que perder a própria vida. Eles não tinham o que fazer. Sabe, querido, seja sábio. Muitas das vezes a tua família está pagando um alto preço. Você está enterrando o teu esposo, enterrando tua esposa, enterrando teus filhos por uma desobediência tua. Inocentes estão morrendo porque você não tem se colocado no lugar que Deus quer que você se coloque, sabe por quê? Porque você quer viver do teu jeito, você quer viver os teus sonhos e Deus mandou eu entrar aqui para dizer para você, os teus sonhos você não vive, mas viverá os meus sonhos sobre você, porque um dia eu fiz uma promessa para você. E eu sou Deus para cumprir. Eis que manda Deus te dizer neste dia de hoje: não sou filho do homem para mentir, e nem tampouco sou um homem para voltar atrás daquilo que falo. Eis que lancei sobre você algo a ser realizado, e ainda que eu tenha que te paralisar de uma forma, te colocarei num estreito e vou te paralisar, mas você vai viver os meus projetos, porque eu te chamei para salvar vidas e você vai salvar. Olha que coisa linda. Nós temos um Moisés hoje aqui. Eu vou ouvir o teu testemunho. Eu vou ouvir, eu vou ler aí você dizendo: olha, um dia você disse isso, e era eu. Eu entendi que eu estava deixando os sonhos de Deus morrer para viver os meus sonhos. Não. Os sonhos de Deus não vai morrer. Os seus sonhos serão frustrados. Ah, por quê? Porque Deus tem coisas maiores para você. Oh, querido, se eu pudesse estar aí juntinho de você, pra gente adentrar nesta palavra, e eu só saí de perto de você quando eu visse você realmente animado, com fé transbordando, ou sentindo a glória que eu estou sentindo neste lugar. A presença de Deus aqui se faz notória. Se eu pudesse, eu pulava aqui. Se eu pudesse, eu rodava, mas é de glória de Deus, de presença. Mas eu sei que esse pouquinho que você vai ver é algo que Deus vai injetar em você e vai mudar a tua história. Somente creia, Moisés. Ei, Moisés, Deus te chamou para viver coisas maiores. Paz.